Gente, falando sobre as aulas inaugurais, já tem um vídeo que eu vou deixar para vocês aí o link referente ao acesso ao seu AVA. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o método de ensino, os tipos de avaliações e também a questão de módulos, que eu já falei lá no AVA, mas eu volto a falar aqui de uma forma diferente, com alguns desenhos para facilitar o entendimento. Seja bem-vindo ao melhor centro universitário do Brasil. Aí nós temos um vídeo institucional, né? Que ele não está sendo a possível abertura por aqui, porque eu estou com a tela inteira do computador. Estrutura e papel do polo. A localização é na Rua Barão do Cerro Azul, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 13 às 21h30, e no sábado, das 9 às 13. Esse é o atendimento da secretaria, não dos orientadores. O telefone é o 3035-419 e o e-mail é polo.sãojosé-dos-pinhais-centro@uninter.com. Sempre importante, antes de mandar o e-mail, é que ele vai para a secretaria como triagem, né? Então, sempre colocar ali o nome o seu nome como aluno, o seu RU, que é o registro Uninter, o curso que você está fazendo e o orientador. Para os cursos sobre a minha tutoria, sou só eu orientadora, mas é interessante sempre mencionar o orientador e ter o conhecimento de quem é o seu orientador para, em caso de dúvidas referente aos prazos, enfim, para que você possa saber aí quem pode lhe orientar. Todos nós temos conhecimento de todas as áreas, porém, alguns têm mais específico e outros não. Então, é interessante sempre contactar o seu orientador. As regras, a presença no polo, né, exceto na pandemia, era somente da apresentação do portfólio e para a realização das atividades que seriam as avaliações. Além dessa aula inaugural, que era apresentada, né, no polo para todos os calouros. Orientando então vocês na unidade temática de aprendizagem, quanto ao estágio ou TCC, em atividades complementares e no caso de dúvidas de vocês. Os atendimentos dos orientadores é exclusivamente por e-mail ou com horário agendado. Novamente, com referência à pandemia, nós estamos atendendo em home office. E todas as vezes que vocês enviam um e-mail para nós temos até 3 dias úteis para responder. Então, os orientadores, eles têm horários para cumprir no polo durante a semana, né? Eu, presencialmente, estava nas segundas, terças e quintas. Porém, com a pandemia, eu estou fazendo outro horário. Então, eu respondo e-mail nos dias que eu tenho tutoria. E aí, às vezes o aluno replica o e-mail e eu sigo uma ordem, né? Sempre do mais antigo para o atual. Então, eu sempre respondo todos os e-mails. É muito difícil nós termos alguma coisa urgente, né? No EAD, que não seja possível de ir conhecendo o processo, né, e os prazos e calendários, para que isso vire algo realmente urgente e imediato. Então, tudo é possível ser regularizado, orientado com antecipação. A realização das avaliações é pelo agendamento via sistema AVA em período regular. O que eu digo isso? Sem a pandemia. Então, o aluno ia para o polo só para fazer a prova. O restante ele estudava em casa. E com a pandemia, esses agendamentos, então, não existem mais. E sim, você pode fazer a prova online, porém com câmera e com microfone, para que seja supervisionado
e ouvido o que está sendo feito na sala, no local que você está fazendo a prova, ok? Regras, carteirinha estudantil, chega em até 60 dias. Agora, com a pandemia, a logística está um pouco mais demorada, então, por esse motivo, não é possível dar esse prazo a vocês. Os livros para os calouros demoram um pouco mais para chegar, porque eles são programados conforme as matrículas são feitas. Então, como nós temos 6 semanas de aula, geralmente não chega nessas 6 semanas. Então, por isso que os alunos devem procurar a biblioteca virtual que está no seu AVA. Eu abri a biblioteca virtual no outro vídeo e tem ali o tempo, né, em que ele estará disponível para vocês verificarem como funciona a biblioteca. É bem importante se familiarizar com a biblioteca, porque nesse primeiro momento vai ser solicitada a vocês leitura de livros e precisa estar ciente que isso faz parte do estudo e aprendizado, inclusive está no contrato. Então, para que vocês tenham esse acesso virtual e online para algumas situações que serão impostas a vocês no estudo EAD. Para alguns cursos, né, não vou citar aqui, até para eu não errar, mas para alguns cursos novos não tem livro físico, né, só tem material online. Então, é bem importante já ter essa ciência, até porque os livros físicos, eles são bem importantes que sejam retirados no prazo, porque senão é um custo para você e para nós, como donos, né, a nossa patroa, dona de uma franquia. Existe o acesso à internet, né, então é solicitado esse acesso, né, quando se ingressa no vestibular ou para outros serviços da Uninter. Existem 2 aplicativos, que é o aplicativo Univirtus, que você pode baixar em todos os tipos de celular que sejam smartphones, e o aplicativo Uninter, que é possível acompanhar suas notas. Então, nesses 2 casos, ver os boletos e tudo mais. Nesses 2 casos, é solicitado que seja procurado pelo nome Univirtus e Uninter. Eu sempre falo para os alunos que eles podem acessar tudo pelo celular. Inclusive, até é bem importante isso, porque se ficar 15 dias sem acesso, pode entrar em abandono e perder aquela fase. Porém, fazer trabalhos, responder questões, é bem difícil, porque o celular ele não tem tanta mobilidade quanto o PC ou o notebook. Então, quando for fazer prova, trabalho, atividade, é bem importante que seja feito numa base, sentado, né, para que não tenha problema ao enviar esses tipos de avaliações. Nós temos o canal de atendimento, que é o Central de Mediação Acadêmica, que ela foi criada para fazer a mediação entre os alunos, então é o CMA, e os professores também, os coordenadores, tutores e a secretaria acadêmica. A partir de 2019, a Secretaria Acadêmica desvinculou a sua obrigatoriedade de disponibilizar as matérias aos alunos, as disciplinas. Então, quem está fazendo isso hoje são os coordenadores de cada curso. Então, a ADM libera as disciplinas dos alunos da ADM, contábeis de contábeis, pedagogia de pedagogia, licenciatura em História, o professor, que é coordenador de licenciatura em História. Isso saiu da responsabilidade da Secretaria Acadêmica, mas não por isso que nós não possamos entrar em contato com eles para qualquer situação que o aluno precise. E para isso tem um canal que nós utilizamos, que é a solicitação, que os orientadores podem abrir para qualquer tipo de situação dos alunos e resolução através desse canal, que tem todos os acessos a todas as áreas. Outra opção é a tutoria à distância, que não somos nós que fazemos esse atendimento pelo AVA. São os tutores, professores, coordenadores dos cursos e disciplinas
que respondem as perguntas aos alunos, não aos tutores ou orientadores. Então, esse tutor, cada matéria tem um, que é responsável, que é expert naquilo que está respondendo, e aí o aluno pode solicitar, né? Tem o período de vigência da disciplina para solicitar as suas perguntas, até porque quando termina o prazo é hora de fazer prova e não poderiam ter mais dúvidas. Então, por esse motivo é que fica aberto nesse período. É esse ícone que aparece em todas as disciplinas, tutoria e AD. A tutoria do curso está disponível para atender dúvidas dos conteúdos, das provas, das após, que são atividades pedagógicas online, e da resolução de exercícios. O atendimento é realizado através do AVA, no link da disciplina que o aluno tiver dúvida. Então, bem importante isso. Ok? Os orientadores não conseguem fazer esse acesso, porque nós não conseguimos fazer esse acesso simulando o aluno, assim como a parte de financeira. Nós não conseguimos ver se ele está inadimplente, se ele pagou, se ele negociou a dívida, não conseguimos ver. E até é importante para que o aluno tenha a sua privacidade preservada. Assim como a senha, que é pessoal, né? Nós podemos reencaminhar a senha através do e-mail do aluno. Então, bem importante, quando vai fazer a matrícula, ter um e-mail que acesse, que lembre a senha e tudo mais, ok? Atendimento do polo, então nós somos em orientadores que atendem vocês quando não existe a pandemia, né? Hoje, como eu falei, está restrito, e nós ajudamos vocês em dúvidas de sistema, rotinas e estudos, notas, avaliações, calendários e prazos e mediação junto aos tutores centrais do grupo Uninter. O atendimento é feito pelo e-mail, né, agendamento, por e-mail, né, para que cada aluno seja atendido com qualidade e tenha o seu tempo necessário para tirar suas dúvidas. E de acordo com a disponibilidade do tutor. Por quê? Porque nós temos outras atividades no polo, né? Quando nós estamos lá presencialmente. Nós temos apresentações para acompanhar e avaliar. Nós temos videoconferências, portfólios, tudo para realizar, acompanhar e responder à central da Uninter e a nossa a proprietária do polo, né, que tem várias atividades que nós somos incumbidos de serem feitas durante o nosso processo. Então, por esse motivo, que nós gostamos sempre de agendar, para que nós possamos dar uma atenção diferenciada a esse alunado. Modelo pedagógico. Os cursos de graduação e de pós, isso independente, são divididos em módulos, unidades temáticas de aprendizagem. Cada módulo tem fase 1 e fase 2, que foi o que eu falei lá no AVA, Univirtus. Por ano são ofertadas. Módulo A, fase 1, dura 7 semanas, fase 2 dura 7 semanas. Módulo B é no meio do ano, fase 1, 7, fase 2, 7. E módulo C, final do ano, a partir de outubro começa, fase 1, 7 semanas, fase 2, 7 semanas. Nessa situação toda, você pode ingressar na Uninter em 6 períodos, na fase 1 do módulo A, na fase 2 do módulo A, ou assim por diante. Então, são esses 6 os períodos que é possível ingressar. Você ingressa ou por vestibular ou por diplomação. É diplomação? Eu acho que é esse o nome, se eu não me engano, né? Onde você tem já algum diploma de graduação, então não precisa fazer o vestibular, só apresenta esse documento, né, de certificação e aí você consegue entrar no polo, fazer a matrícula referente à disciplina que você queira. Alguns cursos são ofertados, mas você precisa fazer uma prova antes, alguns de matemática, outros de português, para que você tenha esses conhecimentos básicos para ingressar.
Através desse gráfico de pizza, você pode verificar como funcionam os módulos e as fases. Então, em azul, estamos com o módulo A, UTA A, né, Unidade Temática de Aprendizado. Então, a fase 1 já aconteceu e a fase 2 acabou mês passado, dia 23/5. Agora, nós estamos na UTA B, fase 1, que começa dia 1º/6, começou já, e vai até 18/7. O que quer dizer isso? O que é esse prazo? Esse prazo são 6 semanas de estudo e mais uma de aula inaugural, que foi a semana passada. Então, para os calouros, são 7 semanas. Para os veteranos, são 6. Nessas 6 semanas, existem atividades a serem feitas. Por isso que o sistema EAD é bem mais rápido do que o sistema convencional presencial, né? É claro, é muito mais exigido, tem muita mais responsabilidade com horários e tudo mais. Mas, por esse motivo, é que existem regras diferenciadas para o sistema EAD. Nessas 3 UTAs de cores diferentes, né? UTA A, B e C, nós podemos ver que nós temos prazos, então, para serem realizadas as atividades. Ali, a partir do momento que você muda de UTA, você tem que fazer as provas pertinentes à UTA anterior. Então, a UTA A, fase 2, as provas foram totalmente online. A UTA A, fase 1, também, devido à pandemia, porque terminou dia 28/3. Nós começamos com a quarentena no dia 19 de março, né, na maioria dos locais próximos aqui. Então, por esse motivo é que elas foram feitas online, foi feita essa adaptação para que ninguém parasse os estudos EAD. Existem a UTA A, então, a B e a C. Nesse meio, né, nesse período do ano todo, você pode entrar e fazer as suas atividades. Se você entrou na UTA A fase 1, você conclui um ano, terminando lá em dezembro, a UTA C fase 2. E assim por diante. Então, como você pode entrar 6 vezes ao ano, você tem esse rodízio de disciplinas também que estão aí sendo colocadas para você. Como eu falei antes, quem coloca a disciplina para você e quem monta a sua grade é o curso. Então, é bem importante, né, verificar essa situação com o seu orientador. Como existe esse rodízio, pode ser que você entre em uma fase que tem disciplinas mais fáceis ou disciplinas mais difíceis. Para os cursos que são de licenciaturas, nós temos portfólios e estudos de caso. Nas UTAs ímpares, existe o estudo de caso, e nas UTAs pares, nós temos o portfólio. Então, são atividades diferentes que podem até eliminar a prova discursiva. Então, nós vamos ver para frente esse tipo de situação. Sistema de avaliação, né? Geralmente é dessa forma. A APOL vale 30%, que é atividade pedagógica online, prova objetiva 30% e discursiva 40%. Pode ser que essa discursiva seja substituída por várias situações, e isso cada disciplina e cada professor vai verificar a necessidade. Então, pode ser que numa determinada matéria, disciplina, você faça uma análise de um currículo, por exemplo, em recursos humanos. Pode ser que de uma personalidade, enfim, o que você estiver estudando. Porém, você deve estar preparado para que isso ocorra, porque a parte dissertativa que é o maior peso, né? Então, hoje, a APOL, que são as atividades que você pode fazer online e em casa, com 15 dias para fazer as suas pesquisas, aumentou um pouquinho o peso, para justamente ser possível conseguir notas melhores com os seus estudos em casa, né, com as suas pesquisas, porque os alunos Uninter, eles não decoram, e sim, eles têm que pesquisar para serem mais abertos ao mercado de trabalho, né, para que eles possam correr e terem os mesmos direitos de qualquer outro tipo de estudo presencial, de qualquer forma e em qualquer instituição, até porque é o aluno que faz a faculdade. E EAD
não é fácil. Aprovado, a média tem que ser maior que 70 ou 70, em exame de 3 a 69 e reprovado de 0 a 29. Sistema de avaliação, então tem a APOL 15%, ela começa na primeira semana e termina na terceira. São realizações online, individual e disciplinar. 10 questões por disciplina. Você tem 3 tentativas para tirar 100. E aí você pode copiar as questões. A POL 2 a mesma coisa. Prova objetiva, 30% da sua nota para cada disciplina. A partir da 7ª semana do início das aulas, conforme calendário acadêmico. Realização no polo de apoio presencial. Voltando a falar sobre isso, na pandemia, somente online. Individual, 10 questões, mais 2 questões opcionais, que você pode fazer se você tiver tempo e se você não tirar 100. Uma tentativa. E a prova discursiva, 40%, depende do projeto pedagógico do curso, será informado no comunicado detalhadamente da prova discursiva. Aqui, novamente, o que é e como funciona uma APOL. APOL, a abreviação é Atividade Pedagógica Online. Elas são realizadas via Ava Univirtus, disponível dentro do roteiro de estudo, no link Avaliação, dentro de cada disciplina. Cada uma é composta por 10 questões de múltipla escolha. A atividade é disciplinar, você tem 3 tentativas, realiza em casa com consulta e tem 2 APOLs por disciplina. Vale 30% da média, a soma das duas. O que é e como acontece a prova objetiva? A prova objetiva, ela está disponível no seu calendário a partir da 7ª semana. Então, ela vai representar todos os seus estudos referente à parte objetiva, né? São questões que você pode responder em 1 minuto, né? Caso você queira. Claro que o correto é você utilizar 1 hora para realizar, porque você pode fazer contas, enfim, toda a situação de uma prova que seja com questões, né, que envolvam cálculos, por exemplo. Outra situação é que são 10 questões por disciplina, então o 30% vai representar de uma disciplina. Nessa prova objetiva, quando você encerra ela, a sua nota já sai na hora, né? Então, por isso que hoje existem 2 questões que vêm para vocês, caso vocês não tirem a nota 100. Então, elas vêm para ajudar nessa média de vocês, de 30% dessa nota. São 10 questões, mais 2 opcionais, uma tentativa regular, que tem um prazo regular de 3 semanas para fazer no polo. E, se você perdeu esse prazo, aí você tem que pagar. O sistema de avaliação, então, que é como acontece a discursiva. A discursiva pode ser constituída de questões que você escolhe, ou atividades práticas, como aprendizagem, games, estudos de caso, portfólios, atividades de laboratório, lista de exercícios. Ou ainda, pelo misto de questões discursivas e atividades práticas. Então, como eu falei, pode ser que seja alterado e seja necessário que você avalie um currículo, enfim, conforme o seu curso, conforme o que você está estudando. Pode ser que seja uma outra atividade. Se for uma prova realmente discursiva, ela vai ser online. Na maioria dos casos, somente para cálculo ela é impressa. E quando ela é impressa, ela é escaneada e enviada para correção em Curitiba, na central. Quando ela é online, você tem que digitar a prova. Para cálculos, a mesma coisa, tem que colocar a fórmula e o descritivo do que você está realizando.
Se for escrever, você tem que escrever baseado nas normas, né, dos acentos, das pontuações, das vírgulas, porque isso também desconta ponto. Se você escreve com letra maiúscula todo o seu texto, você vai perder ponto, porque o correto é fazer primeira maiúscula, espaço, enfim, toda a situação de um texto corrente. Outra situação da prova discursiva é que ela vem com 5 questões para cada disciplina e esse tempo de escolher, ler, escolher e realizar a prova é de 1 hora para a maioria dos cursos, só para os de cálculo que é 1h15 e os pedagógicos. Então, você vai abrir 5 questões, você lê elas, escolhe 3, responde as 3 em 1 hora. Vai para correção, quanto mais você demorar para fazer a prova, mais para o final do prazo, mais tempo vai levar para corrigir e mais tempo para sair a sua nota. Então, toda essa situação, né, como nós temos vários polos no Brasil inteiro, vai se aglomerando em Curitiba e o prazo da sua devolutiva da nota pode ser que aconteça mais demorado. Exemplos de discursiva, né, aqui estão uns exemplos de discursiva. Caso vocês queiram, vocês podem parar o vídeo para que vocês possam ler na Escola Superior de Educação. Aqui o portfólio da Escola Superior de Educação também. Aqui, Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades. Aqui, Superior de Gestão, Comunicação e Negócios. Então, aqui, geralmente, é prova mesmo. O estudante recebe 5 questões e escolhe 3 para responder. Ok? Gestão Pública, Política Jurídica e Segurança e Escola Superior Politécnica Uninter. Tá, sistema de avaliação da prova exame. Então, eu não tirei 70, eu fiquei em exame. De 30 a 69, é preciso realizar as provas de exame, nas quais a média exigida passa a ser 50. Aí, você precisa realizar a prova objetiva, valendo 40, e a discursiva valendo 60. Nossa, mas cadê a POL? Então, na prova exame não tem a POL. Por quê? Porque a prova exame é uma oferta de recuperação da tua nota e existe somente uma vez. Você estuda, você faz a prova e na próxima fase você faz a prova exame se você não atingiu a sua nota. Por isso que a prova objetiva aumenta 10 pontos e a discursiva aumenta mais 10 pontos. E aí fecha então com o peso 100%. Essa pontuação mais a sua nota anterior divididos por 2 tem que ser acima de 5, que é a média para você passar. Só tem uma oferta. Perdeu essa oferta gratuita, esse prazo de 2 semanas para fazer essa prova exame, você precisa pagar. Então, bem importante você olhar o calendário, olhar o seu módulo, olhar que fase você está, para não perder nada. Por isso que nós estamos aqui para orientar vocês no que for necessário. Segunda chamada é quando você perde a prova regular. Então, não fez um período das 3 semanas depois dos seus estudos, de 7 semanas, você precisa pagar pela segunda chamada. A segunda chamada é diferente da prova-exame. Prova-exame é de recuperação da sua nota. Essa prova de segunda chamada é quando você perdeu o prazo regular. Você não fez as provas regulares no prazo. Então, você vai pagar para fazer em outro prazo. Bem importante, para aqueles alunos que viajam, que geralmente estão em outras cidades, é interessante se programar para fazer a prova em algum polo próximo. No Brasil, nós temos vários polos, é só acessar o nosso uninter.com.br, www, né, claro, para verificar os polos mais próximos de onde vocês estão, para que vocês não precisem se deslocar para voltar para cá, para realizar as suas atividades. Recuperação de conceito pago, que é a nossa chamada RCP, eu sempre confundo. É uma prova objetiva,
da qual você perdeu o prazo da exame, que é gratuita, e tem que pagar para refazer essa prova. É quando você realmente não conseguiu fazer exame ou foi com nota baixa no exame. Então, você esquece todo o seu passado de notas e daí verifica essa situação de provas-exame. O regime tutorial, você vai fazer essa disciplina sozinho e 100% online. Então, não vai ter livros, porque se você já fez essa matéria, considera-se que você já recebeu o livro, caso o seu curso fosse para receber seu kit. Então, você vai refazer essa matéria porque você reprovou. A sua nota foi inferior a 30, ou você fez a prova de recuperação ali da RCP e tirou menos de 50, que é a sua média. Você tem que acertar 5 questões. Nesse caso, você vai solicitar o regime tutorial, lembrando que cada curso tem o dobro de tempo para jubilar. Então, é bem importante você saber que um curso de 4 anos jubila em 8. Ah, mas eu fui para fora, eu tranquei 2 anos, tá? Ok. Mas lembre-se que ele vai jubilar. Assim como o celular que você compra hoje, amanhã já não existe outro modelo mais atualizado que o seu. No estudo, na educação, existe isso também. Claro que é de uma forma diferente, mais demorada, no sentido de evolução, né? Mas acontece. Então, se você ficou 8 anos estudando um curso de 4, está na hora de atualizar a grade. Por isso que existe esse jubilamento. Então, tome o devido cuidado, cuide com isso nesse sentido. Dispensa de disciplinas, quando vocês já estudarem em outra instituição, vocês precisam nos trazer as ementas, mas, além dessa documentação necessária, vocês precisam solicitar isso pelo seu AVA e pagar a taxa para conseguir essas dispensas. Então, toda a documentação pode ser deixada no próprio polo, para que seja destinada a Curitiba para avaliação. É bem importante fazer isso assim que inicia com a gente, porque às vezes são as primeiras disciplinas que você está pegando e aí acaba tendo que fazer de novo enquanto acontece essa dispensa, avaliação em Curitiba, né, pelo coordenador do curso. Uma coisa bem importante, tá? Leva às vezes até 30 dias para essa dispensa acontecer. Então, quanto antes for solicitado, for verificada a documentação, melhor. Sempre é vantajoso solicitar dispensa, se você tem matérias. Por quê? Porque você não vai receber desconto mensalmente na disciplina, e sim você vai receber abatimento do final pro atual em relação às disciplinas. Por exemplo, um curso que tenha 48 disciplinas, um curso de 4 anos, e eu consigo a dispensa de 28, eu não vou pagar 4 anos de curso. Eu vou pagar 2 anos, 20 meses, na verdade. 10 meses, desculpa. Eu vou pagar 10 meses. Por quê? Porque me sobraram 20 disciplinas e dividido isso por 2 vai dar 10, que são as fases que eu tenho que estudar. Porque geralmente um curso de 4 anos, ele possui 48 disciplinas, dividido em 12 a cada ano. E a cada módulo, temos 4, divididos em fase 1, que são 2, e fase 2, que são mais 2. Então, ao ano, você termina 12 disciplinas, na maioria dos cursos. Não posso dizer que isso é uma regra, porque tem alguns cursos que tem 3 disciplinas e tudo mais. Ajuste de oferta vai acontecer quando você tiver a dispensa. E então, é feito direto pelo coordenador do seu curso, que antes era feito pela secretaria acadêmica. Estágio. Nos cursos que é obrigatório o estágio, se torna uma disciplina específica. Sua nota final é a nota do relatório de estágio. E a média para aprovação deve ser igual ou superior a 70. Bem importante informar
que o MEC é que exige o requerimento de estágio, né? Então, existe um termo de compromisso e aí o aluno precisa preencher, precisa das assinaturas compatíveis para que isso seja diferido. Então, é bem importante, nesse momento, pedir a ajuda de um orientador, caso você tenha dúvida. Trabalho de conclusão de curso, que são os TCCs, né? São bem importantes para os alunos, né? O curso de administração tem TCC 1 e TCC 2. Então, você precisa tirar uma média superior a 70 para passar para a próxima etapa. E se você tirar 69, você deve procurar o polo para ver se tem mais orientações. Geralmente tem o TCC exame também. E caso você não consiga passar, você precisa pagar pelo regime tutorial. Atividades complementares, nós temos algumas atividades que são extracurriculares. Este também é uma exigência do MEC, de serem preenchidas, né, esse total de horas. Para nós, alguns cursos eu tenho essa informação para passar para vocês. Por exemplo, a ADM, nós temos 120 horas para serem cumpridas em 4 anos. A partir da data da sua matrícula, você pode já separar os seus certificados, a participação em palestras e demais atividades que melhorem o seu conhecimento sobre a sua área. Em contábeis são 100 horas, então pode ser que você vá no CRC, pode ser que você pegue um curso de fiscal, de contábil, de SPED, enfim, para que você vá preenchendo, né, esse total e resolva, né, justifique isso antes de começar o TCC ou estágio. Por quê? Porque daí você tem mais obrigações. Então, se você conseguir fazer isso até o 3º ano, é bem melhor, que adianta bastante e você não fica tão vulnerável para tantas coisas ao mesmo tempo. O que eu comento com os alunos, né, é sempre conhecer o processo EAD, estar bem nas disciplinas e depois começar as atividades complementares. Não adianta começar a atividade, sair correndo e fazer tudo mais ou menos, porque, como eu falo, a sua nota também vai ser mais ou menos. Atividade complementar, como é uma exigência do MEC, é uma disciplina, só que é uma disciplina diferente, não com nota e sim com horas, mas ela é obrigada a ser feita. Assim como os cursos que são convocados para o ENAD, e o aluno não vai, ele não se forma, assim são as atividades complementares. Se não cumpridas, devem ser feitas para o aluno se formar. Isso impede a formatura do aluno, né? Isso e as notas também, mas atividades complementares no presencial é o dobro das horas. Então, no EAD, eles diminuíram justamente porque o estudo já é EAD. Né? Mas o MEC exige esse cumprimento e ele é corrigido por Curitiba, referente aos certificados e declarações anexas no sistema AVA do aluno. Desejo a todos uma caminhada acadêmica repleta de realizações e conquistas. Lembrando que a equipe do Polo Centro está sempre à disposição dos alunos para ajudar do que for necessário. Obrigado pela atenção de todos. No que for necessário, fico à disposição e pode colocar as suas dúvidas nos comentários.